Amados, mais uma vez, bom dia. O tema, nós já oramos, já lemos o Salmo 12. O tema desse estudo é sobre a glória de Deus. Mas, qual é a proposta deste estudo? Eu não vou falar apenas da glória de Deus da forma que a gente está acostumado a ver ou ouvir. Como assim? A gente costuma ouvir pregadores falando no sentido exclusivamente espiritual sobre a glória de Deus, no plano espiritual, sendo que eu vou trazer um estudo que explica qual é a participação física do corpo humano nessa glória de Deus, ou seja, como a glória de Deus se manifesta no plano físico, na matéria. Estão entendendo? Essa glória de Deus, ela existe apenas no sentido espiritual ou ela existe também na nossa matéria, no nosso corpo físico, no ar, em todo lugar, na massa, na matéria? É isso que nós vamos ver nesse estudo. Eu trouxe a apresentação com bastante slides, justamente para tentar facilitar a nossa compreensão sobre o estudo. A visualização não está boa, está pequena, então quem estiver sentado aqui mais na frente vai ser melhor para conseguir visualizar. Ali, como vocês podem ver, é a primeira imagem. São duas mãos com uma bola incandescente. Eu achei essa imagem e trouxe justamente para nós falarmos um pouco sobre a criação de tudo, a origem do universo, sobre o Big Bang. Vocês já ouviram falar, tem algum entendimento sobre a partícula de Deus? Quem aqui já ouviu falar sobre a partícula de Deus? Já ouviu? Mais alguém? Eu trouxe aqui uma matéria sobre isso. Vou falar rapidamente, só para vocês terem um estudo. E esse estudo, bem dizer, antes de iniciar ainda o trabalho todo, vai facilitar muito a compreensão de vocês daqui por diante. A partícula celestial é uma popstar da ciência. Procurada há mais de 40 anos, chegou a ser chamada de o santo graal da física. Quem estuda isso são os físicos. Peço a vocês para sentarem aqui na frente para facilitar a visualização dos slides. Quanto mais distante, vai ficar mais complicada a visualização. Continuando. Para entender o que ela tem de divino, responda: qual a diferença entre você e um raio de luz? Entre nós, nosso corpo, e um raio de luz? Nenhuma. Seria a resposta: 13 bilhões de anos no instante que o universo nasceu. Nesse estágio embrionário do cosmos, a grandeza física, a que chamamos de massa, ainda não existia. Nada tinha peso. A matéria que forma o seu corpo hoje era só uma coleção de partículas subatômicas se movendo à velocidade da luz. Ou seja, há 13 bilhões de anos, o nosso corpo seria simplesmente partículas se deslocando à velocidade da luz. E aí é que vem a bênção. Certas partículas, os bósons de Higgs, estavam espalhados por cada milímetro do universo. Uma hora eles se uniram e, num processo similar ao vapor d'água, se transformando em água líquida e formaram um oceano invisível, um oceano de Higgs. Para algumas das outras partículas que vagavam por aí, não fez diferença.
caso dos fótons que passam e ainda passam batidos por esse oceano. Para outras, fez toda, caso dos quarks, as que formam basicamente todo o seu corpo. Do ponto de vista delas, o oceano de Higgs era e ainda é como um óleo denso. E a força que os quarks fazem para atravessar esse óleo, nós damos o nome de massa. Então essa aqui é a explicação do que vem a ser a massa que nos une e que faz com que nós sejamos corpos sólidos. Em suma, sem os bósons de Higgs, a matéria não existiria, já que matéria é tudo que tem massa, e você seria algo tão sem substância quanto uma onda de rádio. Se não tivéssemos esses elementos que nos unem, nós seríamos como ondas de rádio dispersas pelo ar. Prosseguindo. E como os cientistas fazem para encontrar esses sinais? Eles pegam pedaços de átomos, aceleram loucamente e provocam colisões frontais entre elas. Isso para achar a partícula de Deus. Como que isso é feito? Existe um laboratório entre França e Suíça, não estou lembrando agora, onde eles pegam esses átomos, aceleram, fazem com que eles colidam entre si e tentam recriar justamente esta partícula. É uma forma de o homem chegar no princípio de tudo. Estamos falando do Gênesis. Mais especificamente da grande explosão do Big Bang. Prosseguindo. Das pancadas saem explosões com intensidades similares à do Big Bang, mas confinadas a um espaço ínfimo, porque fica num circuito fechado. Esse circuito fechado são quilômetros de distância. No meio da força dessas explosões deveriam aparecer bósons de Higgs soltos, assim como havia há 13 bilhões de anos, segundo a teoria. Quem quiser, isso aqui que eu li são só alguns pedaços dessa matéria. Quem quiser, eu disponibilizo isso aqui para vocês porque é interessante. Isso é meio complicado, né? Um pouco chato, fala de física, mas, como eu disse, isso é só um bate-papo inicial para a gente entender qual é a proposta deste estudo que está começando hoje. Serão 4 encontros. Nós vamos falar sobre a glória de Deus, mas a todo instante nós vamos estar mostrando como que essa glória de Deus ela se apresenta no plano espiritual e também no plano físico em nossas vidas. Vamos falar sobre Shekinah, vamos falar sobre várias definições que são meio difíceis da gente compreender. Repetindo, peço a vocês que sentem aqui na frente, porque a imagem está pequena e tem muitos slides e vai ficar melhor a compreensão de quem estiver aqui mais próximo. A primeira palavra que eu trago para vocês... Vocês estão conseguindo enxergar? Então, a primeira palavra que eu trago para vocês, eu sempre gosto de iniciar trazendo as definições para a gente entender sobre o conceito da palavra no dicionário, etc. Glória, em hebraico, ela está próxima desse sentido, ou seria a palavra mais próxima, a glória seria kavod. Outra palavra, Shekinah igual a Shakan. Qual o sentido disso? Habitar ou fazer morada. Essa palavra, a Shekinah, ela também tem um outro sentido, que tem a ver com presença de Deus. Entenda, eu estou tentando dar uma definição de glória. Não existe uma definição exata. Glória tem o sentido disso. A gente precisa achar outras palavras que levam a entendermos qual é o sentido real de glória. Então, Shekinah tem o sentido de habitar ou fazer morada.
Shekinah também tem o sentido de presença, presença de Deus, até porque a habitação dá essa ideia de presença. Quando você habita um lugar, é porque você está presente nesse lugar. Além disso, a Shekinah, nós vamos achar esse outro conceito aqui, do Espírito Santo de Deus, que em hebraico nós achamos a palavra Ruach Elohim. Então, Ruach Elohim em hebraico, e a Shekinah também pode ser vista como, no grego, pneuma agion. Então, Shekinah, essa presença de Deus, essa habitação dele, ele pode ser representado. Quando eu quero falar sobre a Shekinah, eu também posso falar do Espírito Santo, que vai levar num sentido semelhante. E aqui eu trago dois idiomas. No grego, o Espírito Santo é pneuma agion, e no hebraico, Ruach Elohim. Aqui são semelhantes, a diferença é apenas do idioma. E o Espírito Santo, ele vai nos levar a uma outra definição, que vem a ser o Bat Kol, que tem a ver com a filha da voz ou a voz de Deus. Então, isso aqui, como é que eu posso falar para ficar mais claro? Não existe em hebraico uma palavra exata para glória. O vocábulo glória no hebraico é kavod, como nós vimos no primeiro slide, com sentido de peso. Então, glória de Deus, ela tem inicialmente um sentido de peso. E a palavra Shekinah, ela não está nas Sagradas Escrituras. Você pode ler a Bíblia toda, você não vai achar essa palavra. Ela vem da raiz shakan, que significa habitar, fazer morada. Essa ideia de Shekinah aparece somente na literatura rabínica, onde os judeus começaram a usá-la a partir do século XIII. Então, quando cantamos, por exemplo, derrama a tua Shekinah aqui, estamos dizendo derrama a tua habitação aqui, Senhor, no sentido de fazer morada, de habitar neste local. Estudiosos também veem as semelhanças entre Shekinah, a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, Ruach Elohim ou pneuma agion. E vem também semelhança com o hebraico Bat Kol, que é a filha da voz ou a voz de Deus. Então a glória de Deus, além de ter esse sentido de peso, ele também tem um sentido de voz. Estão conseguindo entender como é difícil você dar uma definição específica para a glória? Qualquer tentativa para encontrar uma diferença significativa entre estas palavras nunca foi satisfatoriamente estabelecida. E assim, eles são frequentemente usados. Tudo bem? Alguma pergunta? Prosseguindo. Esse aqui é o conteúdo programático do nosso estudo. A nossa proposta é falar no primeiro encontro, serão 4 encontros. No primeiro encontro, que é hoje, falaremos sobre os conceitos. Hoje é a parte um pouco mais densa, no sentido de definições, de entender exatamente o que é. E falaremos também ainda hoje sobre essa questão de pode ser medida, essa glória. No próximo encontro, ou seja, na segunda aula, nós veremos, pode haver transferência dessa glória, e para a transmissão física dessa glória precisa haver contato. Na terceira aula, nós falaremos, Gease não conseguiu ressuscitar o menino. Nessa aula eu precisarei que todos vocês tragam as suas Bíblias, porque nós vamos fazer um estudo profundo sobre essas passagens de Gease. Todos lembram quem era Gease? Veremos quem foi essa pessoa. E na última aula, no quarto encontro,
nós veremos 2 tópicos: canal de bênção e processo de comunicação, e nós somos o corpo de Cristo. Na última aula é justamente onde eu vou trazer para a parte mais prática de tudo que a gente vai ver nesse estudo. Como assim? Como que essa glória de Deus se manifesta para nós conseguirmos aplicá-la na nossa vida, na nossa casa, na igreja e etc. Então, apenas para relembrar que nós vimos até agora, Shekinah, sentido de presença de Deus. Vimos também o Espírito Santo de Deus, que tem a definição de Ruach Elohim, ou no grego, Pneuma Agion. E vimos Bat-Kol, que é a filha da voz ou a voz de Deus. Antes de eu iniciar propriamente nos conceitos, eu quero perguntar a vocês o que vocês entendem, mais ou menos, sobre a glória de Deus. O que vem a ser, na opinião de vocês, com poucas palavras, se você tivesse que definir a glória de Deus, seria o quê? Como você falaria? O que vem a ser a glória de Deus para você? Alguém? Preciso de um voluntário. Gente, isso é debate. Poder, sim. Mais um. Poder da presença de Deus. Mais um. Zé. Transformação. O que mais? Repete. Onipotência, onisciência e onipresença, tá certo? Tiago. Vamos, gente, vamos. Isso é pra gente conseguir eu conseguir intentar o que vocês já estão me trazendo do conceito de vocês, porque cada um aqui tem um conceito. Quanto mais vocês interagirem, mais rico fica a aula para cada um de nós. Bom, glória de Deus, uma nova vida, está dentro também. Mais alguém, senhora? Presença, transformação, já foi falado. A magnitude, a grandeza suprema dele, sim. Mais alguém quer participar? Não? Vocês estão quietinhos. Está cedo, tudo bem. Nós vamos entrar nesse instante nos conceitos extraídos do dicionário da Bíblia de Almeida. Está pequeno, eu sei, mas está escrito ali. Na Bíblia, no dicionário de Almeida, nós encontramos 3 definições, que são honra ou louvor dado a coisas, honra ou louvor dado a pessoas e honra ou louvor dado a Deus. Nós vamos ler cada passagem que está destacada ali. Então, no primeiro conceito do dicionário, não é opinião minha, o dicionário é sempre uma boa referência quando nós estivermos fazendo nossos estudos bíblicos. Nós achamos também a majestade e o brilho. Vocês vão ver que tudo aquilo que vocês disseram até agora, de uma forma ou de outra, se encaixa nessas 3 definições, que não serão só essas, haverá outras que nós veremos. Então, a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. E, no 1.3, o estado do novo corpo ressuscitado, que foi o que a Margarete falou por último, espiritual e imortal, em que os salvos serão transformados e, eu destaquei isso, o lugar onde viverão. Então, só para a gente não se dispersar, a glória de Deus, ela tem a ver com, primeiro, o louvor que é dado a coisas, pessoas e ao próprio Deus, tem a ver com a revelação dessa presença, desse poder de Deus, e ela também tem a ver com esse novo corpo que nós alcançaremos e o lugar para onde iremos
quando Jesus ressuscitar. Quando Jesus voltar. Nesse primeiro, 1.1, eu sempre trago, depois de cada tópico, uma imagem, justamente como eu disse antes, para tentarmos nos colocarmos ou facilitar a compreensão sobre a glória de Deus. Aqui, quem puder sentar mais para frente, quanto mais próximo você sentar, melhor será a sua visualização. Aqui é uma imagem de uma galáxia. Então, com essa imagem, eu gostaria que nós tentássemos entender a dimensão desse nosso Deus, desse Criador de todas as coisas, desse soberano, e para nós entendermos como somos pequenos diante desse Criador. Louvor dado a coisas, a pessoas ou a Deus. Primeiro, 1 Samuel 4, 21, 22, não precisa abrir, que é justamente o que já está ali para facilitar. E chamou um menino Icabode, em outras versões está Icabô, que significa nenhuma glória, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido, e disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Quando isso aqui aconteceu, foi naquele episódio terrível em que os filisteus levaram a arca de Deus. Aqui, os filhos do sacerdote Eli, eles estavam fazendo coisinhas erradas, ficavam na porta do templo, cantando as menininhas e outras coisitas mais que eles faziam. Então, quando chegou a notícia, eles cometeram um erro, acharam que levando a arca de Deus para o meio da batalha, a arca de Deus, ela representava a presença de Deus na terra. Então, isso inclusive já tinha acontecido anteriormente, o povo tremia, os inimigos tremiam quando viam a presença de Deus, porque ela representava a presença física de Deus ali naquele local. Então, o povo tremia e há relatos de vitórias épicas, maravilhosas, sendo que, como havia pecado, havia erros na conduta desses sacerdotes, e o sogro justamente era o sacerdote Eli, ele não conseguia fazer com que os filhos deixassem aquelas práticas erradas, ele não conseguia puni-los, porque eram filhos dele. Então a arca foi levada pelos filisteus e veio a notícia. Quando a notícia chegou, não sei se vocês lembram, mas ele estava sentado numa cadeira, então ele caiu dessa cadeira e quebrou o quê? O pescoço, justamente. Ele quebrou o pescoço e aí a esposa de um dos filhos dele estava grávida, a criança nasceu e ela deu esse nome para a criança. Então, voltando para cá. Louvor dado a coisas, a pessoas ou a Deus. Esse primeiro versículo fala sobre a glória, porque de Israel se foi a glória. Mas essa glória, ele está falando de quem? Quem é essa glória? É a arca. Aqui ele está falando de que a glória é a arca. De Israel se foi a glória, porque a arca foi tomada. Então ele está falando da própria arca. E por causa do seu sogro e de seu marido, e disse: de Israel a glória é levada presa. Então ele está falando do objeto. Então aqui nós temos a comprovação de que louvor dado a coisa, ok? Entenderam? Próximo. Lucas 2, 32, 33. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Aqui está falando sobre o sentido de glória de Deus dado justamente a pessoas. Ele fala de nações e fala de povo. Luz para iluminar as nações.
e para a glória do teu povo Israel. Ele fala que ele define o povo de Deus como um sentido de glória. Próximo. Glória do teu povo Israel. Próximo fala sobre a glória dada ao próprio Senhor Deus. Salmo de Davi, Salmo 29, 1, 2. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória. Então, dai glória ao Senhor. Temos mais um. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Estou vendo que isso não ficou bem claro. Faço a leitura que algumas pessoas frangem a testa porque não compreenderam. Vamos voltar para o primeiro ficou claro, todos entenderam. Esse aqui, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo. Segundo o dicionário, quando você fala de glória de Deus, você também pode representar, você pode usar essa palavra glória de Deus como um louvor dado a pessoas. Então, neste versículo, para iluminar as nações e para a glória do teu povo. Então, ele fala que o povo é a glória de Deus. Estão entendendo? Tiago, quer perguntar alguma coisa? Não? Gente, quem quiser perguntar, levanta a mão. Não? Eu estou vendo que vocês se dispersaram um pouco, porque, como eu disse, essa parte conceitual é uma parte um pouco mais densa, é uma parte um pouco mais traumática, porque a gente fica lendo, extraindo definições de palavras, depois vai ficando mais dinâmico, então fica mais atrativo. Voltando. No dicionário, eu encontrei 3 definições para a glória de Deus. Nesse primeiro tópico, são 3. Nesse primeiro, o dicionário me trouxe a definição de glória de Deus como honra ou louvor dado a quem? Dado a Deus, dado a coisas ou objetos e dado também a pessoas. Então, quando você manifesta, quando a Bíblia, no caso, fala dessa honra dada a pessoas, ela também está falando da glória de Deus. Ela representa, falando o contrário, ela fala como se a glória de Deus fosse o povo de Israel. Então é a glória dada a pessoas. Ela fala que a glória de Deus é a arca, é o símbolo da presença de Deus. Então é a honra ou louvor dado ao próprio objeto, a uma coisa. E também vemos... Oi? Sim, existem outros. Eu trouxe apenas isso aqui para ficar dinâmico e para a gente não precisar se estender muito, porque além desses 3 iniciais ainda existem outros 4 conceitos que nós veremos. É muito rico esse assunto, entendeu? E por último, desse tópico, quando você fala dessa glória, você pode falar também como sendo louvor dado ao próprio Deus, que nós lemos esses 2. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Então, de nós para ele. Então, vimos essa honra dada a coisas, como a arca, o candelabro, todos os elementos que nós temos a cruz e etc., o louvor que você também dá às pessoas também é uma manifestação dessa glória de Deus. Acho que fica mais fácil assim da gente compreender. Então ele traz a glória dada ao povo de Israel e todas as nações em gerais. Hoje nós também, os gentios, podemos encaixar aqui. E temos aqui o último, Lucas 2,14, glória a Deus nas alturas. Conseguiram entender agora? Conseguiram? Quem chegou depois, se vocês quiserem sentar mais aqui na frente, vai ficar mais fácil para visualizar, porque não foi feito bem a regulagem, então a visualização ficou prejudicada, a imagem ficou pequena. Vamos passar para o próximo tópico. Ainda desses 3 conceitos iniciais. Ao final de cada assunto, eu trouxe imagens. Então, para compreender, o que vocês estão vendo ali?
Ajoelhado, né? Aqui nós temos um homem, um violão e uma cruz. Nós acabamos de ver que essa glória ela se manifesta através da honra ou louvor dado a coisas, pessoas ou a Deus, certo? Então aqui nós temos uma demonstração de coisas, objetos. Por exemplo, aqui uma pessoa mostrando honra, mostrando louvor, ela está prostrada e ela está segurando um violão. Então nós também podemos mostrar a nossa honra, darmos louvor a Deus através dos instrumentos, como o próprio Ministério de Louvor faz isso, através do canto e outras manifestações. Mas essa imagem, ela traz o que nós falamos sobre coisas. Um instrumento não é um objeto, não é uma coisa, não é uma maneira que o Ministério de Louvor, ou qualquer um de nós, mesmo que não sejamos do Ministério de Louvor, nós podemos dar o louvor a Deus através deste objeto. E temos também a cruz de Cristo. A cruz tem um significado muito grande para nós, diferentemente dos católicos. Se você reparar, a cruz está vazia. Se fosse uma imagem católica, Jesus estaria pregado ali, mas não quero entrar nisso. Sempre que nós entramos, sempre que nós passamos diante de algum lugar e vemos esta imagem, nós sabemos que estamos diante de um lugar sagrado, seja de uma forma, seja de outra. Pode ser um templo, uma igreja. Você sabe que algum lugar que ali existe uma certa religiosidade em relação àquilo. Pode até ser um lugar que tem práticas que a gente não concorde, mas você sabe que algo religioso acontece ali. Então, a cruz também como a irmã disse aqui, o candelabro. Existem várias outras formas de nós demonstrarmos o nosso louvor a Deus. A terceira imagem é, de novo, um homem ajoelhado. Esses dois homens, eles estão prostrados, estão orando. Aquele ali parece que ele está num local desértico, está sozinho. E várias vezes nós fazemos isso, vamos ao monte, ficamos sozinhos no nosso quarto, enfim. Esse homem ele está dentro de uma igreja, está ajoelhado aqui de frente para uma cadeira. Então, honra ou louvor dado a coisas, dado a Deus, né? Prostração, estão orando para se comunicar com Deus. E temos também honra ou louvor dado a pessoas. Esse é o que a gente mais falha, peca ou esquece. Então, quando você estende a mão para alguém, você também está honrando a Deus, você também está louvando o nome de Deus. E muitas vezes nós esquecemos. Quantos casos de pessoas precisam simplesmente de um abraço, de uma mão amigo, de um ouvido, a pessoa está ali necessitada e você chega, se mostra disponível e trata dessa pessoa. Então, uma das manifestações, inclusive nós encontramos isso lá em João, quando Jesus fala, né, do segundo mandamento, amar ao próximo. Então, infelizmente, nós evangélicos estamos pecando muito nisso, mas é uma forma de você mostrar, quando você está ajudando uma pessoa, você não está ajudando só essa pessoa, você está mostrando, antes de tudo e principalmente, louvor a Deus. Você está enriquecendo o amor e o respeito que você tem por Deus. Muitas vezes a gente talvez não tenha consciência do que é o ato de você ajudar ao próximo, de você honrar, ajudar uma outra pessoa. Ok? Perguntas? Essas 4 imagens, elas precisam ter um elemento central, que vem a ser esse aqui. Todos estão vendo? A Bíblia. Ela precisa juntar essas 4 imagens. Não adianta você dar honra e louvor a Deus, às pessoas, aos objetos, sem você ter isso aqui no centro. Como assim?
O pastor fala isso, muita gente fala isso, a gente ouve isso, mas ouve de uma forma meio metafórica, a gente não entende muito bem o que isso significa. Esse elemento aqui, ele tem que estar no centro de todas essas ações que nós fazemos. Por quê? Ele é o elemento que vai interligar todos eles. Como assim? É através da Bíblia que você vai encontrar as orientações que ficaram como diretrizes para nossas vidas, diretrizes de conduta, e se você não medita em cima dessa Bíblia, você está tendo elementos soltos que não se interligam. E se não tiver essa interligação entre esses elementos, você está tendo ações dispersas, vazias. Entendem? Então, existe uma importância em ler a Bíblia e ler diariamente. Por quê? A Bíblia nos ensina que a leitura da Bíblia não é uma leitura, você precisa meditar em cima dessa Bíblia. Por que que tem essa necessidade dela estar aqui no meio? Porque é através dela que você vai se tornar uma pessoa melhor. É através dela que você vai entender o porquê que você faz cada coisa dessa. Senão você fica igual um papagaio, imitando os outros fazendo sem você saber, ou ainda, você fica fazendo coisas sem ter mexido lá no seu âmago, sem ter buscado a sua transformação inicial. Então nada adianta, fica sendo tudo um grande teatro. Entenderam? Amém? Próximo. Vamos agora para o segundo item sobre glória de Deus, que é a revelação da presença e do poder de Deus. Todos estão acompanhando? Então, alguém se perdeu? Para os que chegaram depois, temos 3 tópicos extraídos do dicionário de Almeida. Acabamos de exaurir o primeiro, vamos entrar agora no segundo. O segundo trata da revelação da presença e do poder de Deus. O primeiro nós acabamos de ver como sendo o louvor dado a pessoas, a Deus e a objetos. Antes de iniciar cada estudo, eu trago uma imagem e no final eu também trago outra imagem, justamente para facilitar. Aqui nós temos 2 esferas e uma partícula aqui irradiada por raios. No início, nós lemos um pouco sobre a partícula de Deus, sobre a criação de todas as coisas. Então, quanto mais nós avançarmos no estudo, o porquê daquela leitura inicial vai ficar mais clara. Para os que chegaram atrasados, vocês perderam uma parte introdutória que era importante. Enfim. Primeiro tópico, Isaías, versículo Isaías 6, 3, 4, que vai falar sobre essa revelação da presença desse poder. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então aqui ele está falando dessa revelação da presença. Então, quando ele diz que toda a terra está cheia dessa glória, ele está falando que toda a terra está cheia do quê? Da presença de Deus. Então ele está definindo glória como presença de Deus. Vamos ver mais um. Mateus 16, 27 e 28. E porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Então, o Filho do Homem, Jesus, ele virá na glória do Pai. Ele virá como? Ele virá na presença do Pai. Ele vai representar justamente essa presença de Deus novamente. Pode falar. Andréia? Não? Pode falar.
A irmã perguntou se a glória não teria que ser ali. Gente, tá ruim para enxergar daqui de trás, hein? Meu pai. É porque não está regulado devidamente. A tela tinha que estar o dobro do tamanho. Entendeu? Enfim. Mas, se vocês chegarem aqui para frente, facilita também para vocês. Respondendo. Essa glória não necessariamente, ela precisa estar, esse G não necessariamente precisa estar maiúsculo para representar essa glória. Entendeu? Nós vemos isso no sentido até quando ele está denominando Jesus como anjo. Aí você vê, mas também não é uma ordem assim exata. Você vê que de uma versão para outra, das Bíblias que tem, você vai encontrar com letra maiúscula e com letra minúscula. Entendeu? Isso tem a ver com o problema de transliteração que a gente acaba encontrando. Mas aqui está claro, não está? Dá para entender, né? Ok. Falar alguma coisa, irmã? Não? Prosseguindo. João, quem quiser falar, perguntar alguma coisa, levanta a mão, tá, gente? João 1, 14, 15. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua... Então essa glória novamente está manifestando a presença. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E o último, porque todos, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão destituídos dessa presença de Deus na vida deles. Sabemos que o pecado gera esse distanciamento do quê? Da presença de Deus em nossas vidas. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E aqui, a imagem final que eu trouxe desse tópico 1.2 é, novamente, a arca. Nós, no início, falamos sobre a Shekinah, explicamos as definições, os conceitos, as semelhanças entre as palavras no grego, no hebraico, e vimos, inclusive, que está escrito aqui a glória de Deus. Vimos também que essa Shekinah ela se representa mediante a presença de Deus. Então, como nesse tópico que nós acabamos de ver, nós falamos sobre a revelação da presença e do poder de Deus, eu trouxe essa imagem para vocês que ela representa a Deus na terra, pelo menos no Antigo Testamento. E aqui nós temos uma imagem de um fogo. Esses dois seres que estão aqui, esses dois anjos que estão aqui de asas encostadas, são qual tipo de anjo? Querubim. Esse é pacífico, todo mundo concorda? Concorda? Alguém discorda? Vamos lá, gente, senão vocês dormem. Realmente são querubins. Eles estão aqui. Quem lembra o nome desse propiciatório, que vem a ser a tampa da arca de Deus? Por que que tem querubins aqui no propiciatório? Pelo seguinte, que existe uma hierarquia, uma organização no plano celeste. Então, os anjos eles têm funções. O anjo não sai para não sei o que vou fazer hoje. Não, cada um tem a sua função. E os querubins, eles são responsáveis por guardar a glória e a presença de Deus. Então, não é coincidência. Como assim? Quando o culto está acontecendo aqui,
são justamente esses elementos, esses seres, esses anjos, esses querubins, que se apresentam no altar enquanto o culto está acontecendo. Por quê? Eles são responsáveis por guardar essa presença de Deus. Por quê? Os fundamentos da igreja estão enterrados debaixo do altar. Não sei se vocês sabem, quem quiser se inteirar do assunto, converse depois com o pastor. Então, pelo menos nas igrejas sérias tem isso, não sei se todas têm. Então, observem a semelhança. A arca de Deus, quais são os elementos que estavam dentro da arca? Os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. Então o que acontece? Da mesma forma que eles estão aqui dentro, o fundamento está aqui debaixo. E aqui em cima ficam os anjos durante a ministração, durante o culto, responsáveis pelo quê? Por guardar essa presença e essa glória de Deus que está acontecendo aqui durante o culto. São esses anjos que ficam aqui no meio desse fogo que se apresenta com a presença de Deus no culto. Amém? Eu creio que eles fiquem permanentemente, até porque hoje eu vi um culto de manhã, antes de vir para cá, eu liguei a televisão no canal que é o Sara Nossa Terra. E tinha uma igreja, um pastor, ele fez um culto que era uma festa de 8 dias, né? E biblicamente, realmente, ele leu e tem. Só que eles entraram com a arca, né, pelo meio da igreja e levando aquela arca para o altar, porque era a presença de Deus. Aí eu achei meio estranho, porque eu vejo que a presença de Deus já existia ali. Eles estavam, né, levando uma arca de novo para colocar no altar. Eu achei meio redundante, uma coisa que não tinha necessidade. Mas amém, não estava criticando, eu só achei que era redundante, já que a presença de Deus estava ali naquele altar, não tinha necessidade de uma outra presença, né? Eu creio que pudesse ser um ato profético, né? Ou então um ato simbólico, né, de que eles estavam fazendo ali nesse momento. Realmente é mais simbólico, porque não tem a menor necessidade. Em muitos casos a gente vai ver como ostentação desnecessária, uma coisa apenas para mostrar algo que biblicamente não tem a menor necessidade, porque sabemos que a partir de Jesus tudo isso não mais se manifesta dessa forma, não é necessário. Então, por outro lado, se eu entro numa igreja em que eu vejo esse simbolismo como uma bandeira, igual temos ali a bandeira de Israel, eu também não vou falar mal, entendeu? Mas sabemos que biblicamente não tem a menor necessidade, porque os anjos, que são seres espirituais, celestes, eles estão ali guardando a igreja permanentemente. Amém? Sendo que fica mais visível no meio do culto, né? As pessoas até que têm dons, elas veem os anjos e etc. Mas ficou clara essa questão da presença, da glória, do fogo que acontece. Prosseguindo. Eu estou falando também um pouco rápido, porque o assunto é grande e o tempo é curto. Aqui nós temos uma imagem tinha aquele fogo, né, ali no meio dos anjos, e isso aqui é uma águia. Sabemos que a Bíblia também representa, através de 4 seres, né, celestiais. Quais são? O homem, o boi, a águia e o homem. E tem o leão também. Não. São 4. O homem. A gente vê em Ezequiel, são as 4 faces. Uma delas é o homem. O leão e etc. está em outro lugar. Enfim, por que eu trouxe isso aqui também?
A mitologia grega, ela fala sobre uma ave de fogo, que vem a ser a ave fênix, que ela renasce das cinzas. Então, vocês acham que a inspiração para falar isso vem de onde? Vem justamente do elemento criador de todas as coisas, que é a Bíblia. Essas outras divindades, elas são, com todo o respeito que a gente tem que ter pela crença de cada um, mas são planos do nosso inimigo para causar dúvida na crença que nós temos em relação ao verdadeiro Criador de todas as coisas. Então, o nosso inimigo ele fica roubando imagens, símbolos, cerimoniais, entendeu? Justamente para receber essa glória indevidamente. E nós veremos isso mais adiante no quarto conceito. E aqui eu coloquei como se esse fogo se expandisse. Então, imagina que é como se fosse um culto e tem essa manifestação, e esse fogo ele se irradia por todo lugar e vai alcançando todas as pessoas. Amém? A irmã falou que a dança, que as pessoas chamam de dança profética, né? Também faz parte de adoração. A irmã está falando que através dessa dança chamada profética, que de profética não tem nada, ela não faz profecia, é só o nome, é dança cristã, seria o nome mais apropriado. Então sobe realmente, ela já presenciou situações em que todos caem ou sentem essa presença em função dessa dança. Então a gente deve respeitar. Todo lugar que a gente chegar e ver esse tipo de apresentação, a gente tem que saber que é uma forma de um louvor apresentado ao mesmo Deus que nós cultuamos. Muitas vezes a gente tem o defeito de ficar criticando certas coisas, e não é por aí. Terceiro e último tópico que eu extraí do dicionário de Almeida, que é a glória de Deus, no sentido que, como a irmã Margarete falou ainda no início da aula, novo corpo e lugar onde viverão. Ali tem uma imagem de um corpo, uma pessoa sendo irradiada, recebendo descargas elétricas, tem raios. Por que eu trouxe isso? Porque aqui fala de um novo corpo. E quando nós passarmos por esse momento, haverá transformação na nossa matéria, no nosso corpo físico. Fica um pouco difícil da gente compreender, da gente entender como que massa, corpo, matéria. A Bíblia fala do corpo glorificado, aquele que é corruptível vai ficar incorruptível. Então, eu não vou falar disso agora, porque mais na frente a gente vai voltar nesse assunto, mas haverá transformação sim, porém não seremos fumacinha, tá? Mas haverá transformações na matéria, e isso é extremamente fascinante. Isso tem a ver com o princípio de tudo, tem a ver com Big Bang, tem a ver com o bóson de Higgs, que nós comentamos um pouco sobre isso. Vamos lá. Novo corpo e lugar onde viverão. Isso está essa passagem em 1 Coríntios 15, 42 ao 54. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Então, é uma forma de manifestação dessa glória de Deus. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Glória a Deus. Isso aqui trouxe mais um. Filipenses 3:21, ainda nesse mesmo sentido de novo corpo e lugar. Então, o que nós lemos anteriormente fala sobre ressuscitar em glória. O próximo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui em Filipenses está falando que o nosso corpo ele vai ficar semelhante a esse corpo glorioso, cheio dessa manifestação, dessa glória de Deus. Finalmente, Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? E aqui eu trouxe uma imagem de um corpo subindo para dar essa representação dessa mudança que nós teremos no momento em que houver a ressuscitação dos mortos, e aqueles que estiverem também terão seu corpo transformado, aqueles que estiverem vivos. Então aqui é para a gente ter uma ideia de alguém, a pessoa está em pé, está com os braços abertos, está olhando para cima, e atrás tem uma densa camada de nuvens. E o próximo também com essa mesma ideia, um homem com os braços abertos e uma luz, ninguém sabe explicar exatamente como isso vai acontecer, essa transformação, mas é algo que vai tomar a cada um que estiver vivo e que tiver os pré-requisitos necessários, é claro. Isso eu não preciso explicar, que aqueles que estiverem, como se diz, sem se livrar dessa incorruptibilidade, não vai ter esse grande galardão que todos nós aguardamos. Alguma pergunta? Amém. Além desses três conceitos iniciais, existem outros conceitos de glória de Deus extraídos onde? Não mais no dicionário, agora na Bíblia, na palavra de Deus. Repetindo, eu sei que essa parte é cansativa, ficar falando de conceito, analisando palavras, como já aconteceu anteriormente, vendo radical grego, hebraico, mas é fundamental para o desenrolar do entendimento, da aula. Vamos lá. Primeiro, esplendor, são 4, tá? Esplendor e majestade de Deus. Tem aqui uma série de passagens bíblicas que comprovam esse esplendor e majestade de Deus, que não dará tempo de nós lermos cada um deles, mas depois você pode ter acesso, você pode pegar esse material e fazer o seu estudo individual. O que temos para falar sobre esse esplendor de Deus, como foi dito pela irmã e outras pessoas aqui falaram também mais cedo? Às vezes descreve o esplendor e majestade de Deus, uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo. Quando muito, pode-se ver apenas um aparecimento da semelhança da glória do Senhor.
Aí tem aqui as passagens. Seria interessante se a gente tivesse mais tempo, se a gente tivesse assim, alguns dias para a gente fazer. Cada tópico desse é uma aula inteira, entendem? Mas nesse quesito temos, por exemplo, a visão que Ezequiel teve do trono de Deus. Nesse sentido, a glória de Deus designa sua singularidade, sua santidade e sua transcendência. Pedro emprega a expressão a magnífica glória como um nome de Deus. O outro, esse é o segundo tópico. A glória de Deus também se refere à presença visível de Deus entre o seu povo. Glória esta que os rabinos de tempos posteriores chamavam de Shekinah. Lembram que vimos isso no início? Shekinah é uma palavra hebraica que significa habitação de Deus, empregada para descrever a manifestação visível dessa presença e glória de Deus. Moisés viu a Shekinah de Deus na coluna de nuvem e de fogo. Em Êxodo 29:43 é chamada minha glória. Ela cobriu o Sinai, essa glória de Deus, ela cobriu o Sinai quando Deus outorgou a lei, aí tem aqui as passagens, encheu o tabernáculo, guiou Israel no deserto, guiou o povo de Israel no deserto, e posteriormente encheu o templo de Salomão. Mais precisamente, Deus habitava entre os querubins no lugar santíssimo do templo. Lembram que a gente viu a imagem da arca de Deus, os anjos tocando com as asas? Inclusive a arca, onde que ela ficava dentro do layout do templo? Ficava no lugar chamado de Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que era o local mais profundo. Somente um homem, que era o sumo sacerdote, tinha acesso a esse local. E também não era todo dia, toda hora. Ele não podia entrar a hora que ele bem quisesse. Prosseguindo. Ezequiel viu a glória do Senhor levantar-se e afastar-se do templo por causa da idolatria. Só um detalhe que eu acho interessante falar com vocês. Eu falei que esse sumo sacerdote não podia entrar a hora que quisesse, certo? Certo ou não? Quando que ele podia entrar? Ou quando que ele entrava? Uma vez por ano. Quando? Na época de fazer a expiação, pedindo perdão pelos pecados do povo, pelos pecados da nação, de todo o povo de Israel. Alguma dúvida? Prosseguindo. Ezequiel viu a glória do Senhor levantar-se e afastar-se do templo por causa da idolatria. O equivalente da glória Shekinah no Novo Testamento é Jesus Cristo, que, como a glória de Deus em carne humana, veio habitar entre nós. João 1,14. Os pastores de Belém viram a glória do Senhor no nascimento de Cristo. Aí todos aqui têm passagens, tá? Os discípulos a viram na transfiguração de Cristo. E Estevão viu na ocasião do seu martírio. Futuramente a gente vai voltar a falar de Estevão. Um terceiro aspecto, presença e poder espirituais. De certa forma, esses conceitos que nós estamos vendo, eles não se opõem aos que nós já vimos anteriormente. Estão entendendo? São apenas extrações diferentes. Como assim? Aqueles três foram tirados do dicionário. Esses aqui estão sendo tirados da própria Bíblia, conforme tem inúmeras reminiscências ali. Mas assim, eles não são, eles se somam e se complementam, tá?
Então, presença, inclusive no debate que nós tivemos anteriormente, antes de começar a aula, quer dizer, no iniciozinho da aula, alguns irmãos aqui já falaram desses tópicos que já estão no nosso entendimento comum. Um terceiro aspecto da glória de Deus é a presença do poder, presença e poder espirituais. Os céus declaram a glória de Deus, e toda a terra está cheia de sua glória. Todavia, o esplendor da majestade divina não é comumente visível nem notado. Por outro lado, o crente participa da glória e da presença de Deus em sua comunhão, seu amor, justiça e manifestações, mediante o poder do Espírito Santo. Não esqueça do Espírito Santo, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. E o quarto tópico, que esse não estava no dicionário, mas eu achei fundamental trazê-lo para vocês nesta manhã, fala sobre a idolatria é uma usurpação da glória de Deus e uma desonra ao seu nome. Estamos falando sobre glória de Deus, mas a idolatria também tem um significado. Como assim? Por último, o Antigo Testamento adverte que qualquer tipo de idolatria é uma usurpação da glória de Deus e uma desonra ao seu nome. O que isso significa? Sempre que uma pessoa, enganada ou não enganada, ela está deixando de adorar o verdadeiro Deus para adorar um outro ente ou criatura, ela está deixando de adorar a glória de Deus e está usurpando essa glória e direcionando a um outro ser que não merece, não deve receber essa glória. Por que não merece? Por que não deve receber? Porque isso acontece cotidianamente quando a gente idolatra um filho, quando a gente idolatra um trabalho, um amigo, um esporte, seja o que for, em que você esteja direcionando uma certa adoração, você está usurpando essa glória que é única e exclusivamente de Deus, que é o único e verdadeiro merecedor, é Deus, e está levando para outra pessoa. O que é usurpação, né? A gente lê uma palavra, de repente a gente não conhece, então fica um pouco mais difícil da gente captar a essência. Usurpar é você... Fala, irmã. Justamente. É você tirar, colocar no lugar, é você tirar de que é de outra pessoa e trazer para cá. Estão entendendo? Isso, inclusive, no plano celestial, isso vem a ser a tal da idolatria. Você está deixando de adorar a Deus e está adorando outro ente, seja o que for que você adore. Se for, por exemplo, um Deus pagão, você está adorando um ser celestial. Erradamente, enganado ou não, mas você está adorando alguém que não é Deus. E isso no plano espiritual. E no plano físico, no plano terreno. Isso, inclusive, é crime no nosso ordenamento penal. No artigo 328 do Código Penal, está lá, usurpação de função pública. O que é usurpação de função pública? É você, de repente, a pessoa é funcionária pública, você não é. Aí você chega e fala assim, não, eu sou funcionário público, deixa aqui comigo que eu resolvo. Você está tirando a função que é de alguém, dizendo que é sua e você não é. Isso é crime, entenderam? Então, essa questão é tão séria que até no plano aqui humano, entre nós, isso também é algo ilícito. Então, quando a gente vai para essa grandiosidade de Deus, é a tal da idolatria. Nós sabemos que a idolatria equivale ao pecado de feitiçaria. Prosseguindo, cada vez que Deus se manifesta como nosso Redentor, seu nome é glorificado. Todo o ministério de Cristo na terra redundou em glória
ao nosso Deus. Entendem? O próprio Cristo, ele o tempo inteiro que alguém chegava, aí Jesus arrebentou ele. Deus, nada eu. Não estou fazendo nada, é tudo Deus. Entendeu? Então, justamente, nem Cristo, que era o Filho do homem, tirou essa glória de Deus e trouxe para ele. E, infelizmente, a gente vê muito hoje pessoas, né, pastores, sei lá, irmãos aí, querendo, né, essa glória para eles. Deixa eu beber uma água aqui, só um momento. Alguém tem alguma pergunta? Quem tiver dúvida, pergunte, tá? Porque às vezes a sua dúvida, ela pode ser a mesma de outra pessoa, ou essa dúvida pode prejudicar a sua concentração na aula. Às vezes você fica pensando numa coisa que você não entendeu e você esquece de prestar atenção no resto. Terminamos o primeiro tópico, que, como nós vimos no conteúdo programático, são os conceitos. O segundo tópico, só para lembrar, nesta aula, nós falaremos desses dois tópicos. Tópico 1 e tópico 2. Tivemos um atrasozinho inicial, mas tudo vai dar certo. O título desse tópico é uma pergunta. Estamos falando sobre a glória de Deus. Então eu começo com uma pergunta para vocês, porque eu gosto que vocês participem. Vocês acham que essa glória de Deus ela pode ser medida? É sim ou não? Não tem um meio termo. Não. Não. Tem algum sim? Não. Chegamos a um não. Vamos ver sobre isso. Começar falando sobre o Espírito Santo, antes de responder essa pergunta. Na qualidade de terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é quem? É Deus, certo? E possui, é óbvio, os mesmos atributos de quem? De Deus. Ok. O Espírito Santo participou da criação com Deus Pai e Deus Filho. Nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? São o quê? São três deuses, é um Deus com três cabeças. Alguém tem dúvida sobre isso? Gente, a gente tem que perguntar, às vezes a pessoa pode não saber. É um Deus, certo? Alguém tem dúvida? Não? Então, é um Deus com três manifestações, mas todas as três imagens representam o mesmo Deus. Eu não posso deduzir que todo mundo saiba, eu tenho que perguntar, porque aí a gente esclarece as dúvidas. Prosseguindo. É Ele, o Espírito Santo, quem distribui os dons espirituais e ministeriais, segundo a sua soberana vontade. Então, quando você vê uma pessoa com determinado dom, esse dom é um atributo, uma manifestação desse Espírito Santo que faz parte dessas três manifestações de Deus. O Espírito Santo habita no crente. Temos aqui uma imagem. O que vocês estão vendo ali? Uma multidão, todo mundo com o bracinho levantado. Aí ele aumenta. Legal. Continuando ainda, vou deixar essa imagem aqui. Continuando ainda no Espírito Santo. Ao ser cheio do Espírito Santo, vocês lembram das três características? Colérico, fleumático, os quatro. Desculpa, falei três, né? Desculpa, perdão. A pastora Cíntia, ela deu um estudo aqui maravilhoso sobre isso. Quem quiser, se for interessante do Ministério de Escola Dominical, peça que ela retome esse estudo, porque é sempre bom.
São 4: melancólico, sanguíneo, colérico e fleumático. Ao ser cheio do Espírito Santo, o melancólico chora ao extremo, acaba-se em lágrimas. Aí você vai se identificando aí de acordo com o que você é, tá? O sanguíneo, ao ser cheio do Espírito Santo, sai pulando e dando risadas. O colérico, ao ser cheio do Espírito Santo, já quer destruir as forças do inferno e arrebentar com tudo. E o fleumático, ao ser cheio do Espírito Santo, põe a mão no queixo, respira fundo e diz: fala, Deus. Amém. Não vou olhar para ninguém, porque nesse momento vocês já estão se entregando. Enfim. Mas temos que tomar cuidado para não sermos levados por emoções apenas humanas, achando que estamos na presença do Espírito Santo. E, infelizmente, a gente vê isso acontecer algumas vezes. A gente vê determinadas pessoas do teu lado vendo um anjo e você começa a se cobrar. E algum tempo depois você começa a ver o anjo também. Vocês acham que o cérebro humano não pode produzir isso? Pode. Estejam certos que pode. E é real. Isso que é interessante, é real. Você não está mentindo, você está vendo. Sendo que é um produto que vem de dentro para fora, vem de você e não de cima. Eu sei porque já aconteceu comigo. É terrível, terrível. Vamos lá. A gente tem que ter esse discernimento, nós em relação a nós mesmos, em relação do local onde estamos. Só porque a gente está num culto com um monte de gente falando lá em tatatá, reteté, caindo no poder, nem sempre aquilo ali é algo realmente que seja a presença do Espírito Santo naquele local, ok? Precisamos ter esse discernimento e esse cuidado, Mas a pergunta, quem lembra da pergunta inicial desse estudo 2? Pode ser medida? Eu não estou enrolando vocês. Vamos criar aqui uma situação utópica. Utopia é aquele sonho impossível, né? Aquela coisa que não pode tornar realidade. Vamos imaginar que existisse uma máquina de medir a glória de Deus. Vamos imaginar isso só por um instante? Não tem máquina para tudo que mede radiação, escaneia a pessoa. Vamos imaginar que tivesse uma máquina, vamos imaginar se tivesse, por exemplo, um scanner, tá? Que você passasse na pessoa e falasse, está cheia da glória. Passasse no outro, esse não está na glória. Vamos imaginar isso só por um instante? Seria bom, não seria? Ó, se alguém começar a vender, não tem nada a ver com isso não, hein? Se outra igreja aí começar a divulgar isso, vai ser caro. Será que era bom patentear essa ideia? Vou pensar nisso. Vamos lá, vou ganhar dinheiro. Como seria se existisse uma máquina capaz de analisar o corpo humano quando está cheio da presença de Deus? Será que seria capaz de medir o efeito? Estou falando real, tá? Vamos esquecer agora a balela. Vamos imaginar uma pessoa realmente cheia da presença de Deus. Será que seria capaz de medir o efeito da glória de Deus no corpo humano? E se fosse capaz, o que essa máquina revelaria? Entendem? O que será que essa máquina mostraria? Quando você passa num scanner no aeroporto, ele mostra o quê? O que mostra? O esqueleto, mostra os ossos da pessoa, mostra lá dentro, né? Imagina que nessa nossa máquina fosse capaz, tivesse um visor de ver lá dentro. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, e você visse lá dentro da pessoa. O que será que tem dentro da pessoa quando ela está cheia do... Porque não é um negócio estranho? A pessoa não se autodetermina, não é? Ela tem efeitos, cada um tem um efeito. A gente acabou de ver o fleumático, colérico, enfim. Mas alguém que já parou para pensar sobre isso? Não, né? Não é normal falar sobre isso. Vamos lá. Alguém está com alguma... Está todo mundo comigo? Beleza. Apesar de o corpo físico parecer matéria sólida, isso é sólido. Na verdade, ele é composto de energia e informação. O seu corpo é
posto de energia. Tá? Os físicos quânticos nos dizem que todo átomo é 99,99% espaço vazio e as partículas subatômicas se movendo à velocidade da luz nesse espaço. Olha só coisa complicada. São pacotes de energia vibrante. O que é um físico quântico, né? Primeiro, antes da gente falar sobre isso. Alguém sabe o que é a quântica? Não? Nós sabemos que a física estuda várias coisas. Os caras fazem cálculo para tudo. Nós temos o movimento uniforme variado, nós temos a ótica, nós temos o som, nós temos a gravidade, tudo eles calculam. É uma maravilha. Eu não gosto, mas para quem gosta é lindo. Então, esses cientistas perceberam que o corpo humano, ele emite o quê? Energia. A gente não tem um monte de energia? Por exemplo, o cérebro humano, ele é o órgão que mais consome energia no corpo humano. Não é por acaso que ele é o mais protegido pelos ossos. Observe a diferença, os dois órgãos mais valiosos, coração e cérebro. Qual que está guardado dentro de um cofre? O cérebro, que é a caixa craniana. O coração está guardado dentro da caixa torácica, que há espaços ainda para uma certa mobilidade. Quando você está correndo, a sua respiração, o pulmão, o diafragma mexe, então isso aqui mexe. Mas ele é um órgão valioso. E ele é tão valioso, o cérebro, que quando que é atestado a morte de um ser humano? Quando o coração para de bater? Quando o cérebro para de funcionar. Por quê? Existe uma doença, que eu não lembro o nome, que a pessoa morre, o coração para de bater, aí passa um tempo, a pessoa volta a viver, o coração volta a bater. Isso já assustou muita gente. Pessoa no velório, daqui a pouco o coração volta a bater, a pessoa senta, ó, quem é que fica? Os crentes, tudo, ó. Ninguém fica. E, inclusive, já aconteceu situações, isso são dados aí forense, de você ter que exumar um cadáver e você ver o caixão todo arranhado por dentro. Isso são casos reais. Não é umzinho não, tá? Tá cheio. Então, para evitar esse tipo de incidente, o Código de Processo Penal, ele decidiu que teria que esperar quanto tempo? 6 horas. 6 horas, com certeza, 6 horas. Depois que é atestada a morte da pessoa, você tem que esperar 6 horas. Isso está no Código de Processo Penal. Por quê? Nesse período aí de 6 horas, você chegou, a pessoa está morta. Nesse período de 6 horas, ela pode, se realmente for essa doença, que já foi estudada, eles sabem que a pessoa recupera a vida nesse período. A não ser que seja um dado óbvio, né? Você chega, a pessoa está aqui, metade do corpo está ali, metade está ali. Você não precisa esperar 6 horas, você sabe que ela está morta, com certeza. Mas, eu estava falando que o nosso corpo é cheio de energia, e o cérebro é o que consome mais energia. Enquanto nós estamos aqui tendo essa aula, o cérebro nosso está tendo sinapses, assim, um monte de neurônio piscando, juntando um no outro e tendo descargas elétricas na velocidade da luz, levando essas informações que a gente está dividindo aqui em vários lugares do cérebro. Amém? Isso consome energia. O nosso corpo, ele é cheio de energia. E a gente até percebe, tem experiências que você passa o braço na... Não mais hoje, né? Antigamente tinha aquelas televisões, lembra? Passava o bracinho, ficava tudo arrepiado. Enfim, existem vários experimentos aí que comprovam que o nosso corpo é cheio de energia. Mas os físicos quânticos, eles começaram a estudar essa energia. Que interessante. Eles chegaram à conclusão que essa energia, ela precisa ser estudada, conhecida, são cientistas. Cientista é um ser curioso por natureza. Então, eles começaram a estudar de onde vem essa energia, se essa energia pode ser trabalhada e se ela pode ser direcionada para outro canto. A energia que está dentro de nós.
Quem pegou muito isso e começou a estudar em cima disso é o pessoal da parapsicologia. Aí tem aqueles estudos de telecinese, você mexer coisas com o poder da mente. Tem um monte de ilusionista falando que consegue mexer a coisa assim com a mão. Quem aí já não viu? Acho que domingo passado tinha um no Faustão, se eu não me engano. Um cara lá fazendo umas bobagens assim. Enfim. Isso é o leigo, mas tem ciência. Existem cientistas estudando sobre a canalização dessa energia. Aí vale a pena a gente ouvir. Porque não é curioso, não é nenhum boçal que está ali enganando ninguém, querendo tirar dinheiro de ninguém. Eles não dão consulta, eles estudam. E, inclusive, dica de filme para vocês, Poder Paranormal, filme recente, na locadora com Robert De Niro. O nome do filme é esse, Poder Paranormal, onde tem uma atriz que faz o papel de uma professora de parapsicologia, ela dá aula numa faculdade, e ela é contratada pela polícia para desmascarar esses artistas que ficam enganando o pessoal, dizendo que tem poderes sobrenaturais. O filme é interessante. Então, esses cientistas quânticos começaram a estudar essa energia, esse deslocamento dessa energia no ser humano, e, ao contrário do que acontece há muito tempo, hoje eles estão assim com Deus. Antigamente havia uma luta entre ciência e religião. Hoje não. Hoje está cada vez mais próximo. Pelo menos os cientistas mais renomados, que são os que interessam, não estou falando de gente curiosa, eles afirmam que existe sim um Deus, um Criador, alguém que está acima de nós, e Ele é que nos dá a alma, a vida e etc. Tudo bem? Amém? Estou começando a juntar aquilo que eu falei no início. Quem estava aí no início da aula está entendendo. Voltamos aqui para uma imagem de um culto. É uma moça, os bracinhos assim, mais um monte de gente atrás. Um rapaz ali também, adorando. Mais um culto, um monte de gente com o braço para cima. Nesse momento está tendo o que ali? Energia. Está tendo uma manifestação de uma energia. Tá ou não tá? Tá. Uma moça também de preto, com os braços para cima. Ou seja, concluindo, Deus é o quê? Energia pura. O nosso Deus é energia. A Bíblia, ela vai chamar isso de quê? De fogo. Estão começando a entender onde eu quero chegar? No plano espiritual, no sentido metafórico, a gente chama de fogo, fogo do Espírito e tal. E aqui no plano físico, aqui na Terra, aqui onde a gente está, aqui. Essa mesma presença de Deus, ela se manifesta através de energia que vem e o corpo sente, recebe. Estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Nosso Deus é energia pura. Você não pode ter dúvida disso. Quando estamos tomados pelo seu poder, acontece uma descarga poderosíssima de partículas de energia de Deus, energias que vêm do alto. Lembra que eu falei que tem coisa que a mente cria? Quando você quer ver um anjo, você pode até acabar transformando aquilo numa realidade. Mas aqui eu estou falando da realidade, estou falando de um caso realmente de alguém que está cheio do Espírito Santo no sentido real, que a gente vê, a pessoa tomada pelo poder, falando em línguas, aquilo tudo que a gente já conhece, que todo mundo prega. Eu estou falando de algo que a gente não conhece, é assim que a gente cresce, assim que a gente desenvolve entendimento. Então, essa presença, essa manifestação, ela acontece através de descargas poderosíssimas de partículas de energia em nosso corpo. O corpo físico, ele recebe, tanto que você sente aquilo. Em alguns casos você sente uma mão te tocando, você sente algo lá dentro tirando uma doença, você sente aquilo no seu corpo físico. Entendam, é difícil para a gente compreender como que o plano espiritual se materializa
precisa no plano real, no plano físico, na matéria. É isso que eu estou tentando trazer, elucidar aqui para vocês nesta manhã. E esse é só o primeiro encontro. Quando nós temos essa manifestação que é real, eu em momento nenhum estou falando que é mentira. Quer dizer, acontece, mas eu estou falando na situação real, na situação verdadeira dessa presença de Deus. Essa presença, ela vem a ser algo que nos toma, que nos toca, e ela entra no nosso corpo no sentido físico como? Através de energia. Essa energia, a mesma energia que a gente está gerando aqui nessa união, ela acontece também. Essa energia, geralmente, do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre a pessoa, ela é o quê? Geralmente ela é incontrolável, porque tende a se expandir por toda a nossa massa, por toda a nossa matéria. Aquilo te toma e você perde a sua autodeterminação. É mais forte do que você, porque estamos falando de algo sobrenatural. Estamos falando de algo que vem de cima, que vem de Deus. Então, toda a nossa matéria fica envolvida, sendo muito maior que nós, óbvio. Geralmente recebemos apenas uma pequena parcela, pois nosso corpo não suportaria uma parcela muito grande dessa força que vem de toda a natureza ao nosso redor. Inclusive, nós vemos situações em que a pessoa fala que do mal, né? Quando está tomada por um espírito do mal, fala assim: quem é que está no teu corpo? É o diabo. Fala que é Lúcifer. É Lúcifer que está incorporado. Não tem como. Não tem como. Tá? Quando a pessoa está tomada por um espírito imundo, é um pequeno pedaço do mal ali, de Satanás que está naquela pessoa. Assim como existem hierarquias, que nós falamos de anjos, também existem hierarquias do lado negro. Os demônios também têm as suas funções, as suas designações. Cada um faz uma coisa. Existem demônios responsáveis por cuidar de pessoas, existem demônios responsáveis por cuidar de estados, países, continentes, e assim vai. Não se iluda. A gente vê na Bíblia situações de anjos gigantescos. A pastora, no domingo passado, no culto de Santa Ceia de manhã, estava falando sobre Davi, que viu um anjo na eira de Araruna. Nesse lance, morreram 70 mil pessoas. Com uma manifestação de um anjo, morreram 70 mil pessoas de doença em 3 dias. Entendeu? Então esse já era um anjozinho maior. Não era um anjo, por exemplo, do tipo que te guarda, que fica ali ao teu redor. Era um anjo já numa escala maior. E do lado de Satanás também existem esses elementos. Que é uma prova, está na Bíblia, que existem anjos que estão presos onde? No abismo. Esses anjos que estão presos no abismo são anjos já de uma escala maior. Ah, por que você está dizendo isso? Porque quando eles forem soltos, o que vai acontecer? O fim. Então são anjos responsáveis são anjos já de uma escala maior, com poder maior, capazes de destruir continentes. Fugi um pouco da aula, mas acho que foi interessante. Voltando para cá. Eu li um livro que o autor desse livro, ele falava que um dia ele pediu a glória de Deus, ele queria a glória de Deus nele. E ele falou que o Senhor perguntou para ele se ele estava preparado para receber essa glória. Porque nem todos, Deus tem como dar toda a glória porque as pessoas não resistem. E ele falou que ele estava preparado. E o Senhor foi e deu uma parte da glória para ele. Ele falou que caiu no chão, ele não conseguia se levantar. E ele falou que veio uma mão que ajudou ele a levantar, porque ele não conseguia, ele tentava levantar, porque a glória de Deus era tão poderosa, era tão grande, que ele não saía do chão. Ele tentava com todas as forças, ele buscava para levantar e não conseguia. É exatamente mais ou menos isso que você está falando. Obrigado, Margot. É exatamente isso. E
Eu ia falar até outra parte que eu esqueci agora. Moisés, inclusive, quando ele viu a manifestação de Deus, Deus falou: rapaz, você não pode me ver por inteiro, não. Você vai me ver de costas. Entendeu? Enfim, voltando para essa manifestação de energia que é o nosso Deus. Alguma dúvida até aí? Entendemos? É pacífico que essa manifestação aqui no nosso plano físico, ela se propaga como um deslocamento de energia? Todo mundo entendeu isso? Show. Prosseguindo. Nosso corpo não suportaria uma parcela muito grande dessa força que vem de toda a natureza ao nosso redor. Por que de toda a natureza ao nosso redor? Deus está onde? Está em todo o nosso redor. Quando essa manifestação te toma, não necessariamente ela vem de cima, ela vem de todo o teu redor, porque Deus é tudo isso. Deus, ele está se manifestando em todo o nosso redor. Então essa energia, ela vem de vários lugares, que a gente vê muito grafias, imagens, né, como algo que desce. Então Deus está em todo o nosso redor. Toda a presença de Deus está ao nosso redor. Quer dizer, tudo em volta manifesta a presença de Deus. Que vem de toda a natureza ao nosso redor, podendo inclusive gerar efeitos físicos, tais como cegueira. Essa presença, essa glória, essa energia que vem e te toma, ela pode gerar, qual um caso de uma cegueira que temos na Bíblia? Justamente. Entendeu? Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, ele, quando ele teve uma visão, com quem? Com Jesus. Onde? Na estrada para Damasco. Damasco que fica na Síria. Ele estava, se fosse hoje, ele estaria em direção à Síria. Chegar lá e tomar um monte de tiro na cabeça, porque tem um tempo lá, já tem 2 anos, mais de 1 ano está tendo guerra lá na Síria. Voltando para cá. Pode gerar no corpo físico cegueira, paralisia. Exemplo, não conseguir abrir a mão após receber a espada do Espírito. Isso aconteceu comigo. Estávamos numa ministração aqui, era pré-requisito para um evento que ia ter. Estávamos nos consagrando para esse evento e o pastor falava sobre a armadura de Deus e falou: pegue a espada do Espírito. E eu peguei com a mão direita e não consegui mais abrir a mão. Terminou a ministração, eu fiquei um tempo com a mão. E falei com o pastor, ele falou: é assim mesmo, só depois de um tempo aí que você vai conseguir. Assim aconteceu. E eu forçava, mas não conseguia abrir a mão. Então, naquele momento que eu fui tomado, algo aconteceu que eu perdi a minha autodeterminação em cima de um órgão. Entendeu? Então já falamos que quando essa energia vem sobre nós, pode gerar efeitos no nosso corpo físico, de tão intensa que ela é, como cegueira, paralisia, ou até mesmo um infarto, no caso de o coração não conseguir suportar tanta energia. Então daí a preocupação, a explicação da preocupação de Deus em não nos tomar por inteiro. O corpo não aguenta. Inclusive, eu gosto sempre de falar o outro lado também, quando a pessoa está incorporada lá no espiritismo, dependendo do tamanho da pessoa e do tamanho da entidade, que é um demônio que está tomando aquela pessoa, ele também não entra por inteiro. Por exemplo, digamos que seja uma mulher pequena, baixa, que seja um demônio, como por exemplo, como eles se auto-intitulam, um caboclo. Caboclos são normalmente criaturas grandes e fortes, né? Não vou entrar nisso, não importa. Então, quando acontece isso, ele não consegue incorporar por inteiro. Ele se desfragmenta, entra só um pedaço dele quando incorpora essa pessoa. E por quê?
Porque se ele incorporar inteiro, a pessoa não aguenta, o corpo pode rasgar, o coração pode parar. Gente, isso é sério, mas isso é real, isso existe, tá? Isso eu não estou inventando, isso eu sei porque eu já ouvi de um demônio desse. Não nasci em berço evangélico. Enfim, meus pais, infelizmente, eram do espiritismo, então muita coisa eu acabei ouvindo, conhecendo. Enfim, alguma dúvida até aí? Prosseguindo. Temos aqui o slide que falou sobre... Estamos falando sobre energia. Aqui são duas mãos e um cérebro, mas ele está aceso, representando justamente as sinapses, que são esse deslocamento que acontece da informação. Não se perca, a informação também é energia. Essa energia que se desloca no ar, ela não é uma energia pura, vazia, ela é uma energia cheia de informação. E complicado, né? Mas é real. Essa energia, ela contém informação. Aqui uma outra imagem com números, luzes. É pena que vocês não estão vendo bem. Aqui de novo o cérebro, aqui tem uma imagem de um rosto que está clarinha. E aqui várias ramificações dessa energia saindo, como por exemplo, num caso em que você está passando uma energia para alguém, tá? No caso de você estar cheio do Espírito Santo e você está abençoando, você está curando uma pessoa. A gente vai falar sobre isso mais para frente, fica tranquilo. E aqui de novo uma imagem de uma pessoa que tem o cérebro, que é o centro de tudo, e ondas se deslocando em volta disso. Aqui nós vemos moléculas. Aqui são mãos com um átomo representando em volta. Imagina. Aqui nós temos uma cadeia de cromossomos. Essa energia, quando entra em nós, estamos falando que a pessoa é tomada pelo Espírito Santo, certo? Essa energia, quando entra, lembra do scanner? O que ela veria? Ela veria energia. Mas ela veria energia até onde? Nos ossos? Não. Vai mais profundamente. Essa energia que te toma, que te domina, ela vai em cada átomo teu. Vai lá no início de tudo. Sabemos que nós somos seres compostos de células. As células têm seu núcleo. Dentro do núcleo, nós temos a cadeia de... Muito bem, cromossomos. Esses cromossomos carregam a nossa essência, a nossa informação genética. Então, quando a gente é tomado... Um choque elétrico, quando a gente bota lá o dedinho e toma um choque, ele não percorre o corpo inteiro? Da mesma forma é no plano espiritual. Ele percorre o seu corpo inteiro e vai lá na sua essência. Por isso que ele pode gerar o quê? Transformações. Tem ou não tem gente sendo regenerada, tendo perna regenerada, braço crescendo? Como que isso acontece? É um corpo glorioso? Não. É um braço físico sólido, uma perna física sólida, que através... Agora a ciência está começando a estudar esse negócio, como é que chama? Que células... Tronco. A ciência está começando agora a estudar a célula-tronco, que ela tira de você, bota em outro órgão teu. Você tem um fígado ruim, aí tira daqui, tira da espinha, bota da medula, bota no fígado e aquilo gera um fígado novo. Deus já faz isso desde o princípio, sempre fez. Então,
essa glória, esse poder, ele vai lá em cada cromossomo teu e ele é capaz de gerar matéria sólida. Amém? Vocês estão compreendendo? Show. E aqui, esse é o último slide de hoje. É um corpo envolto por essa energia que a pessoa, quando está tomada pelo Espírito Santo, ela vem e realmente transforma a pessoa.